Boa tarde, acabo de ver você que também está aqui chegando. Bom, comecemos, sim? Parece que os outros colegas não sei o que acontecerá. A Alexandra me escreveu que tinha uma coisa que fazer para seu trabalho, de tipo urgente, enfim. Bom, vamos trabalhar então aquelas pessoas que estamos. Quem sabe o que será da vida de o professor Carlos, parece que não vai aparecer. Alexandra não vai estar hoje. John Michael, não sei o que acontecerá. Daniela chegou. Tatiana ainda não apareceu. Juan Pablo já está. Angela ainda não chegou. Neide já está. E a professora Maria Isabel parece que tem problemas graves com sua comunicação. Yo hablé con el profe y no me ha respondido, con Carlos. Tudo bem. Quem sabe as ocupações, qualquer coisa pode ter acontecido. Bom, gente, durante essa semana, estudantes, nós vamos nos encarregar de questões que têm a ver com o tempo, com o clima, que fazem parte da última, digamos, da última matéria que vamos estudar durante este curso. Espero que durante essa aula e durante a próxima aula, sim, eu seja claro e possamos avançar durante respeito, mas bem, respeito às propostas, sim, do conteúdo e as atividades que quisermos fazer, sim, o que eu proponho para vocês fazer, sim. Então, durante essa aula de hoje, a gente vai falar, vai ler e vamos também fazer algumas comparações entre questões climáticas do Brasil e questões climáticas da Colômbia. Sim? É possível que também trabalhemos em duplas, por enquanto, as pessoas que aparecerem, para fazer uma conversa curta entre vocês com respeito a algumas perguntas, então, sim, que eu tenho para essas duplas. Hoje vamos fazer isso, esse seria como o plano de aula de hoje. Conhecer as questões do clima, conhecer as questões do tempo, expressar coisas que têm a ver justo com o clima. E eu espero que a próxima aula já possamos fazer outras questões que têm a ver com o clima, mas desta vez dirigidas a questões problemáticas sobre o clima, sim? Clima que imagino que vocês estão ligados com esta bagunça que acontece, especialmente parece que em nossa cidade, mas não sei, ou é claro que dentro do planeta também está um pouquinho bagunçado o clima, infelizmente. Sim? Bom, digamos que esse seria o plano de aula, tanto para essa aula de hoje, como para a próxima aula. Sim? Mas antes de começar isso, eu acho que tínhamos uma tarefa sobre aquela atividade que tentamos fazer a aula passada. Qual foi a atividade? A atividade sobre as rotinas culturais comparadas com as rotinas e hábitos culturais que temos em nossa região ou nossa cidade. A aula passada, né, tivemos aí uma dificuldade e tudo mais, que acho que a gente pode, pelo menos, esclarecer coisas e eu espero ultrapassar. Eu diria que não, esse curso não é para aprofundar nessas questões que mesmo são importantes, mas que eu espero que não tenham
não seja um impedimento para nós podermos continuar e, pelo menos, finalizar de maneira tranquila, sim, esse curso. Também me espero que não tenham nenhum tipo de brigas entre vocês, nenhum tipo de, não sei, coisas que levem a mal, de repente, algumas relações que tenham entre vocês como colegas, né? E isso não é para isso. Enfim. Eu digo, então, que, por favor, cada um, a partir da cidade que escolheu, depois da leitura, pudesse fazer umas comparações de igualdade, superioridade e inferioridade com respeito a essa cidade e a Medellín. Não sei se todo mundo fez. Eu espero que tenha feito, né? Mas quem de vocês quer começar checando um pouco ou compartilhando essas comparações que fizeram respeito à cidade que escolheram e à cidade de Medellín, neste caso? Quem quer começar com isso? Eu espero que tenha lembrado das tarefas, ou da tarefa. Quem fez a tarefa? Acho que é a primeira pergunta, então. Quem fez a tarefa dos comparativos? Lina fez a tarefa. Então, se você quiser compartilhar, Lina, pode fazer. Vai. Sim. Bueno, as comparações de inferioridade. Então, são: Medellín tem menos arquitetura colonial que Espanha. As pessoas de Medellín trabalham mais que as pessoas de Dinamarca. Então, eles não têm melhor qualidade de vida. A moeda de Medellín não tem tanto valor quanto a moeda de França. Medellín é menos ecologicamente correta que a Dinamarca. A Dinamarca usa mais a bicicleta que Medellín. Medellín usa menos a bicicleta que Dinamarca. O meio de transporte mais utilizado em Medellín é o metrô. As comparações de superioridade, então, são: Japão tem os melhores meios de transporte do que Medellín. França tem mais museus que Medellín. Espanha tem a capital com mais artistas e intelectuais do que Medellín. A comida tradicional de Espanha é mais variada que a comida tradicional de Medellín. A comida de Japão é mais saudável que a comida de Medellín. As comparações de igualdade. A comida do México é tão rica quanto a comida de Medellín. Medellín é tão inovador quanto o Japão. As festas tradicionais de Medellín são tão bonitas quanto as mexicanas. O comércio de Medellín é muito semelhante ao de outras cidades. Os horários dos bancos de Medellín são muito parecidos com os de outras cidades. Pronta, professor. Muito bem, Lina. Obrigado. Parece que você, então, teve a chance de fazer vários dos comparativos, não só baseando-se em uma única cidade. Maravilhoso. Muito bem.
E, bom, uma coisinha aí para que você leve em conta. Quando você falou de superioridade, lembre que quando você diz os melhores, quando estava falando de Japão, sim, uma coisa aí que eu escutei, os melhores, não é os Meios, melhores. meios de transporte. Sim, Ah, então, melhor, maior. então, isso, quando são maiores, você compara, mas se é melhores, não compara. Então, se os meios de transporte do Japão são melhores, sim, do que os de Medellín, certo? Neste caso. Sim. E maiores, ou seja, como tamanho, sim? Muito bem. Tá bom. E lembre que é da Espanha, sim? Da Espanha. Essa contração aí, da Espanha. Muito bem, Obrigada. Lilian. Acho Obrigada. que você levou a sério a tarefa. Espero que tenha já compreendido melhor a questão dos comparativos. Gente, alguém mais quiser compartilhar a tarefa? Alguém mais fez a tarefa? Lembraram de fazer a tarefa? Não sei. Tiveram tempo de fazer a tarefa? Sim, eu. Bem, Daniela, escutamos você. Vai. A Espanha é melhor que Medellín. O transporte em Espanha é tão bom como em Medellín. A comida de Medellín é melhor que a espanhola. O clima do México é tão bom como o clima de Medellín. A comida colombiana é melhor que a mexicana. As praias do México são melhores do que as praias da Colômbia. Bem, E já. pronto, Daniela. Tudo bem. Obrigado. Uma coisinha aí. Lembre que país, sim, seria o México, sim? Ou seja, eu me refiro ao uso do X, sim? Do México. São melhores que as do México, por exemplo, ou as praias do México são melhores do que as da Colômbia, uma coisa dessa, sim? Mas, muito bem. Obrigado. Alguém mais, gente, que quiser, de repente, compartilhar a tarefa? Ninguém mais? Não lembraram de fazer a tarefa? Professora Romário, vai. Eu fiz algumas frases. Uma pergunta. Quando eu quero falar sobre a cidade de México ou do México? Se não é o país, é a cidade. Cidade de México. Cidade de México. Uhum. Ah, isso. Então, não posso... Ah, ok. Então, se falo só México, tenho que Se dizer... você falar somente do país, Não, da é cidade. do México. Então, entendi. A capital é Cidade de México. Tá bom. Sim, falar tudo isso. Por exemplo, eu tenho esta. A cidade de México. Não. Na cidade de México, a comida é mais picante que em Medellín ou Medellín. Na cidade de México é mais... Não. É maior do que o Medellín. Ou não? Do que Medellín. Acho que é muito maior. Acho que Realmente. são 10 vezes Medellín, uma coisa dessa. Sim. A cidade do México tem mais poluição do que Medellín. Lembrei essa palavra. A cidade de México tem um sistema de transporte tão bom quanto Medellín. O clima meio na cidade de México não sei, é mais baixo, pode ser, mais baixo do que o clima de Medellín.
Sim, quando você fala de mais baixo, é como tipo mais frio ou menos quente? Não sei. Uhum. Acho que é menos quente. Ok. Que mais? Que mais? Medellín é menor do que México. Em México, ok, na cidade de México, as pessoas são tão amáveis quanto em Medellín. E Medellín é mais bonita do que o México. Então, aí falei sobre o país, né? Sim. Do Sim, que o México. Então, eu estava perfeito. pensando sobre a cidade, mas eu escrevi México somente. Cidade de México. Cidade de México. Bem, Romário, obrigado. Muito bem. Sim, de repente você pode levar uma questão de confusão, mas a cidade é a cidade de México. Quando você fala do país, é o México, sim? Porque as cidades são neutras, excetuando o Rio de Janeiro, o Porto e o Cairo. Bom, imagino que você, quando vai falar de Los Angeles, fala de Los Angeles, né? Aí em Califórnia, sim? Enfim, mas, bem, muito bem, obrigado. Perfeito. Alguém mais, de repente, que quiser compartilhar? Ou começamos? De fato, o professor Romário utilizou uma palavra, sim, que acho que vamos usar, não sei se durante essa sessão ou na próxima, com certeza, que é aquela da poluição, sim? Eu vou escrever aí no chat para que levemos em conta com respeito ao vocabulário, sim? A palavra poluição, sim? Poluição, que para nós seria contaminação, poluição. Bem, enfim, alguém mais que tiver, de repente, vontade de compartilhar a tarefa ou ninguém mais? Alguma pergunta a respeito aos comparativos? Não sei se superlativos também utilizaram. Enfim. Alguma pergunta ou tudo bem? Bem, parece que ninguém tem perguntas. Bom, obrigado aí para as pessoas que participaram. Bom, gente, então, como eu falei hoje, sim, como eu falei hoje no princípio, sim, durante essa semana, a gente vai se encarregar, então, da temática, sim, do clima, sim, do tempo, de alguma maneira, e de algumas dificuldades que tem a ver justamente com essa questão do clima, sim, do clima. Hoje, durante a manhã, se não, ou no princípio da tarde, não me lembro, hoje eu abri, sim, uma pasta, sim, aí no espaço que corresponde ao grupo de vocês, que é a pasta que se intitula Semana 6, sim? Semana 6. Essa semana 6, então, aí nessa pasta, vamos encontrar vários dos arquivos que vamos utilizar durante essa semana, sim? Então, como eu já falei, hoje vamos, digamos, nos aproximar a questões que tem a ver com coisas específicas para falar do clima, sim? Algumas expressões, algumas palavras e tudo mais. E a próxima aula vamos nos encarregar já de questões mais específicas com respeito a tipo problemáticas que tem justamente
tem a ver com o clima, que nem o aquecimento global, sim, os efeitos da mudança climática, sim, e acho que de repente tem aí uma atividade de problemas ecológicos e soluções, que isso é que vamos tratar da próxima aula. Sim? Então, por favor, primeiro, sim, como a primeira maneira de aproximarmos nessa temática, sim, vamos abrir, sim, o artigo de clima presente em nossas vidas. Clima presente em nossas vidas. É uma primeira leitura, né? Uma primeira leitura que vamos justamente utilizar como introdução à temática do clima. Sim? Todo mundo pode acessar ou preferem que compartilhe a tela? Quiere, profe, comparte. Sim. Si quiere. Pronto, aqui está. Sim? Começo de conversa. Sim, temos aí a leitura, então. Então, olha só o que diz aí no lado esquerdo. O clima está presente em nossas vidas o tempo todo. Sim? O tempo todo. Aula passada, eu acho que também vimos a diferença entre tudo e todo. Então, já sabem, me imagino, como é ou quando é que devemos utilizar todo e quando é que devemos utilizar tudo. Sim? Bom, simplesmente eu acabo de ver essa primeira palavra que começa a leitura e lembrei disso. Bom, vejamos. Ângela, comece com a leitura, por favor. Ângela. Bom, parece que Ângela está, mas não está. Ângela Maria. Professor, eu. Ah, bom. Alejandro, vai você. Comece, por favor. O clima está presente em nossas vidas o tempo todo. Tudo o que fazemos, vestimos ou consumimos impacta ou é impactado direta ou indiretamente pelo clima. Temos com ele uma relação de conexão profunda que vai da economia à nossa cultura. Apesar dessa interdependência, não é comum pensarmos no clima de modo integrado, considerando todas as suas particularidades e pontos de interação com nosso cotidiano. E importante compreender que nossa saúde, qualidade de vida, bem-estar e mesmo condições de crescimento econômico podem ser muito prejudicados se ocorrerem mudanças significativas no clima da Terra, e elas já estão acontecendo. Muito bem, Aproximação. Alejo. Obrigado. Para. Espera aí. Bem, muito bem, obrigado. Uma coisa, estudantes, atenção. Sim? Para que levemos em conta aí várias coisas. Vamos nos encontrar com várias palavras que, de repente, vão ser úteis justamente para falar do clima. Sim? Ângela, tudo bem, já entendi, não tem problema. Sim? Não tem problema. Bom,
E dentro dessas palavras que vamos nos encontrar ou vamos utilizar, sim, está esta palavra que vocês podem ver aqui, sim, esta, aqui, atenção, a palavra é, ou o verbo seria prejudicar, prejudicar, sim, prejudicar. Muitas vezes, essa palavra, nos encontramos que tem uma muito parecida quanto em espanhol, com respeito, eu me refiro a um falso amigo, sim? Um falso amigo. Por quê? Porque o que eu quero dizer é, se o verbo é prejudicar, quando você quer se referir a um substantivo, ou seja, quando quer dizer em espanhol perjuízo, sim? Perjuízo. Aí é quando você diz prejuízo, sim? Porque prejuízo em espanhol seria preconceito em português. Preconceito. Então, cuidado aí com essa palavra e esse falso amigo. Sim? Esse falso amigo. E a expressão, ou a palavra mudanças, neste caso também vai ser bastante útil para falar justamente do clima. Né? Justamente do clima. Sim? Bom, com respeito ao que Alejo acabou de ler, aqui ele fez a leitura de a palavra, espera, eu vou colocar um pouquinho maior, sim? A palavra, cuidado Alejo, saúde, sim, saúde, não saudade, saúde, sim? Saúde. E, bom, não sei se você pode perceber bem, mas esta letra E está acentuada. Está acentuada. Então, seria E, não I. Sim? E, não I. Bom, continuamos. Seguinte parágrafo. É um paragrafinho curto. Sim? Vejamos, quem se habilita para fazer a segunda leitura, ou assim, segundo trecho. Uma voz feminina por aí, não sei se Neide, Daniela, ou, de repente, Lina, que queira fazer a leitura desse segundo. Daniela? Sim. A aproximação é o entendimento acerca do clima da Terra e dos impactos da saúde humana. Podem contribuir para que tenhamos mais clareza e consistência de nossas limitações e possibilidades relacionadas às questões climáticas. Bem, cuidado aí, Daniela, sim? Lembre, aproximação e o entendimento, aqui não leva acento, aqui sim. Então, lembre que é e aqui é I. Bem, atenção, gente, aqui nos encontramos com uma palavra bastante útil, sim? Não necessariamente para o que vamos falar, mas com respeito a que você, de repente, alguma vez precise utilizá-la, que seria clareza. Sim? Neste caso, clareza se refere a claridade. Clareza. Sim? Clareza. Bem, obrigado, Daniela. Último parágrafo, gente. Último parágrafo. Sim? Vejamos. Pablo, leia, por favor. Você é nossa convidada para entender melhor o clima e o que estamos fazendo com ele. Com essas informações, você pode fazer mais.
¿Qué tal compartir conhecimentos aqui trabalhados com seus amigos e sua família? Assim, podemos contribuir para que cada vez mais pessoas se unam e façam a sua parte no dia a dia, buscando melhores condições para a vida no planeta. Bem, Alejo, atenção. Cuidado aqui. Lembre, a letra E sem acento é I. E com acento é E. Sim? Sim, sim. I, Sim. E. Sim? E uma última coisa por aí. Cuidado aqui com a palavra condições. Sim? Condições. Sons. Aí fazer um pouquinho a força. Sim? Acentuar a palavra. Condições. E, claro, a nasalização permite isso. Perfeito. Então, olha só. Hoje, digamos que esta primeira leitura, sim, nos leva, nos aproxima a pensar numa questão que tem a ver com todos, não só como os humanos, senão com todos os habitantes do planeta. Mas habitantes que parecem ter um pouquinho mais de respeito, sim, justamente pelo planeta, mais do que o gênero ou, sim, a condição de humanos. Parece que não tivéssemos muita consciência sobre isso. Bom, disso falaremos depois. Gente, alguma pergunta sobre a leitura? Por favor, aí, em 2 minutinhos, 3 minutinhos, leia cada uma, sim, de novo. E se tiverem perguntas, por favor, fazem uma pergunta para eu responder se tem algum tipo de dúvida, seja de pronúncia, seja de gramática, ou de vocabulário, etc. Sim? Tenham, por favor, aí em 3 minutinhos, de novo, o artigo, aí rapidinho. Pronto? Como vamos? Sim, pronto. Bem. Bem. Pronto. Então, eu vou deixar de compartilhar aqui. Bem. Vamos lá. Perfeito. Muito bem. Então, já como introdução, sim, já sabemos um pouco do que vamos tratar durante essa semana. Eu espero que já vocês estejam começando a coletar um pouco ideias, notícias, coisas que tenham a ver justamente com o clima,
como isso vai interferir, vai mudar, ou já mudou, acho que já mudou, e como vocês podem perceber, sim, como está mudando o clima, em comparação, sim, em comparação com o que vocês, o que a gente viveu quando era criança, sim? Quando era criança. Bem, se não temos perguntas, então, sim, vamos lá ao seguinte artigo, sim? O seguinte artigo. Sim? O seguinte artigo, por favor, também abram, que está aí na pasta. Eu vou abrir, as pessoas que já descarregaram, mas mesmo assim. Aqui, gente, vamos nos encarregar de fazer a distinção, ou vamos diferenciar justamente e como, digamos, desta vez, de maneira, sim, ou uma coisa relacionada com o vocabulário, sim? Desta vez. Espera um minutinho que eu tive que abrir aqui uma coisa. Desta vez vamos tentar, ou vamos aprender a diferenciar, sim? Fazer a diferença entre o tempo e o clima, né? Entre o tempo e o clima, sim? Porque são coisas diferentes. Então, acho que é bom que a gente possa justamente fazer essa diferença a partir de hoje. Sim? Então, de novo, compartilharei com vocês aqui a tela, sim? Tempo e clima. Vamos lá. Acho que é este. Isso. Tempo e clima, gente. Atenção. Tempo e clima. Podemos ver ou não? ¿Dá No, para ver? Que estranho. no ha compartido el documento. El documento. Pronto, deixa eu ver uma coisa aqui. Estamos viendo la pantalla de Teams. Sim, estranho. Não. Minutinho só, por favor. Agora sim. Sí, sí. Dá atenção, sim? Isto, gente, como informação, acho que é importante para poder justamente diferenciar, sim? Ou marcar a diferença entre uma coisa e outra, sim? Entre o tempo e o clima, sim? Minutinho só que escrevendo por aqui. Bom, vamos lá. Tempo e clima, gente. O que é o tempo? E olha só que, entre parênteses, vai se ajustar a questão meteorológica, sim? Meteorológica. E olha só que nos vamos encontrar como uma palavra que está aí em vermelho, sim? Está em vermelho. E, de alguma maneira, vai nos ubicar em uma parte do planeta, sim? Lembrem que o planeta, digamos que está dividido em capas, desde o núcleo até a parte que acho que fica por fora do planeta, que seria justamente a atmosfera, e daí para cima tem outras coisas, mas acho que vamos ter esse limite, ou seja, a atmosfera. Então, vamos lá, não sei, Lady, leia, por favor, a questão do tempo.
Lady. Lady? Sim, Poderia ler, por favor, a questão de tempo? sim. Tempo. É o que ocorre na atmosfera em uma determinada região durante um período que pode ser medido em dias, semanas ou no máximo meses. Essas mudanças de curto prazo são acompanhadas pela meteorologia, ciência que permite a tão conhecida não posso ver muito bem. Da conhecida previsão do tempo. Bem, espera um minutinho. Eu pensei que podia. Aí dá para ver melhor. Aí desculpa, Daniela, que eu não coloquei suficientemente grande para que você pudesse ver melhor. Enfim, aí acho que dá para ver melhor. Sim? Bom. Gente, então olha só. Desta vez, sim, nos ubicamos aqui na atmosfera. Sim? E olha só que, bom, este tempo pode ser medido, sim? Mas o que nos importa, neste caso, seria o que nos diz a meteorologia com respeito a outra expressão que vai ser muito útil durante essa semana, que é a previsão do tempo. O que seria, então, a previsão do tempo? O que seria a previsão do tempo, gente? O que significa isso? Alguém pode dizer que é a previsão de tempo? Alguém sabe que é a previsão de tempo? É a temperatura? Tem a ver com a temperatura, Lady. Tem a ver com a temperatura, sim. Mas a previsão do tempo é, digamos, aquela informação que podemos saber, eu vou colocar saber entre aspas, justamente porque pode mudar, certo? De como vai ser o outro dia, os próximos dias, ou, de repente, as próximas semanas, sim? As próximas semanas, com respeito à mudança, do clima, neste caso. Estou me adiantando um pouco, mas tem a ver com isso, sim? A previsão de tempo, ou do tempo, neste caso, sim? Bom. Então, digamos que a meteorologia é aquela ciência que nos vai ajudar a ver, sim, como é que o tempo vai estar. Neste caso, a partir de dias, semanas, meses, acho que é difícil, mas antes os nossos avós podiam conhecer um pouco melhor justamente como ia estar esse tempo. Não sei se vocês conhecem, mesmo estou me adiantando um pouco, conhecem isso que se chamava de cavanhuelas. Sabem ao que me estou referindo? As cavanhuelas? Gente, alguém sabe disso? Alguém sabe o que eram as cavanhuelas? Os primeiros dias do ano Bem, Lina, muito que correspondiam aos 12 meses de ano. Muito bem, Lina.
Isso. Então, digamos que se você teve contato com seus avós, que parece que sim, faz muitos anos, eu acho que, não sei, poderia falar de, não sei, 1 década, 2 décadas, mais ou menos. Digamos que você podia ter uma previsão do tempo durante o ano, sim, a partir do que acaba de dizer a Lina, que era os primeiros 12 dias do ano. Então, nesses primeiros 12 dias, se manifestava justamente como ia estar o tempo durante o ano, quase, né? Bem, obrigado, Lina, sim. Os cavanhuelos, que já parece que deixaram de existir. Bom, o clima, vejamos. Seguinte, vamos ver. Professor Romário, dá uma mão aí, por favor. Ok. Clima. É o padrão da atmosfera em uma determinada região, considerando as variações ocorridas ali em períodos longos. Seu acompanhamento é feito pela climatologia, ciência que descreve, explica e classifica o clima. Assim, dependendo da região do mundo e dos fatores que a influenciam, cada clima terá características diferentes. De modo geral, os climas são classificados em tipos e subtipos. Os principais tipos são equatorial, tropical, temperado, subtropical, mediterrâneo, frio, frio de montanha, polar, desértico e semiárido. Bem, Romário, uma coisinha aqui. Atenção, você teve uma muito boa leitura. Muito bem. Aqui, esta palavra, influenciam. Influenciam. Sim? Influenciam. Muito bem. Então, olha só, gente. Aqui, sim, vemos que justamente como podemos marcar uma diferença entre o tempo e o clima. Sim? Tempo e o clima. Então, o clima vai estar mais determinado, sim? Dependendo da região, ou vai estar determinado justamente pela região onde você se encontrar no mundo. Sim? Onde você se encontrar no mundo. Olha só que aqui nos ajudam a determinar quais os tipos de climas e subclimas, ou subtipos, mais bem, de climas que existem. Então, de alguma maneira, toda esta informação nos faz pensar em aquelas linhas imaginárias que servem justamente para você localizar as regiões que precisa localizar, sim? Ou é para determinar esses pontos e esses limites dessas regiões onde você estiver, sim? Então, é importante lembrar que o globo, a Terra, sim, está dividida, sim, em 2 hemisférios, sim, o hemisfério norte e o hemisfério sul, e que essas linhas, e quando são paralelas a esse ponto zero, que seria o ponto do Equador, sim, essas linhas horizontais são chamadas de paralelos, e essas linhas verticais são chamadas de meridianos,
Lembrando que o meridiano zero é aquele de Greenwich. Não sei se vocês lembram disso quando estavam na escola, estavam aprendendo essa questão, digamos que é importante que vocês possam lembrar durante essa semana. Sim? E, enfim. Bom, então, olha só. Com esta informação, digamos, sim, podemos pensar um pouco a partir da linha equatorial que eu acabo de dizer. Sim? Mesmo assim, depois vamos ver justamente mais na frente deste artigo, vamos lembrar um pouquinho de como poder nos referir a essa questão climática, por exemplo, de nosso país, fazendo uma possível comparação com o clima do Brasil. Mesmo lembrando que o Brasil, por sua extensão, por ser maior do que a Colômbia, tem outros climas. Sim? Você pode ver ou vai poder aprender de outros climas no Brasil. Sim? Bom, perfeito. Então, bom, aqui tem um pequeno texto, sim. Enfim, previsão de chuva para amanhã. Parece que não só em Belém, senão em Medellín. Sim? Enfim, aqui então, gente, justamente apresentamos, ou com vocês, temos aqui as zonas climáticas, sim, do planeta. Sim? Então, temos as zonas mais frias, que são as zonas polares, sim? As zonas temperadas, sim, do norte e do sul. Sim? Lembrando que aqui tem o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, e aqui estão, sim, esta informação da escala, respeito à latitude e longitude, sim? Uma coisa bem mais específica. E aqui temos, gente, a linha do Equador, sim, que seria a zona tropical, sim, também pode ser chamada como zona equatorial, sim? Lembrando que essa linha de Equador, sim, vai ajudar a justamente fazer a diferença do clima em cada região, seja daqui para cima e daqui para baixo, sim? Lembrando que esta região, em geral do planeta, sim, é aquela região que recebe maior quantidade de sol ao longo do ano, sim? Justamente por isso, podemos ter maiores temperaturas justamente dentro desta franja laranja, sim? Dentro desta franja laranja, sim? Bom, disso eu espero que vocês estejam pensando e seus cérebros justamente estejam aproveitando esta informação para, sim, de repente depois participar mais com respeito às questões do clima. Sim, mas digamos que isto é uma informação geral. Sim? Bom. A partir, então, destas divisões, como vocês podem ver aí, sim, nos encontramos com que cada uma dessas zonas tem umas particularidades, sim? Umas particularidades justamente climáticas, sim? Então, a zona polar, sim, por ser mais distante da linha do Equador, sua principal característica são as baixas temperaturas. Temperaturas que podem estar próximas aos 0 graus, ou podem estar sobe o zero, sim, os 0 graus,
os 0 graus centígrados. Sim? Outra das zonas que nos encontramos é a zona, sim, temperada. Sim? Temperada. E, sim. E já vimos que é a zona que é um pouquinho mais amarela, sim? Tanto acima como aqui abaixo. Os trópicos. Sim? E olha só o que diz aí. É a zona conhecida, sim, por apresentar temperaturas amenas e estações do ano bem definidas. Sim? Então, aqui nos encontramos com outra parte da informação que vamos utilizar. Sim? Que temos estações do ano, e, claro, essa é a grande diferença, sim? Essa é a grande diferença com respeito justamente ao lugar onde nós estamos com as outras regiões. Regiões onde as estações são mais marcadas. Ou estão marcadas. Sim? Estão marcadas. Tipo na Europa, tipo a Norte América, sim? E a parte de baixo da América do Sul. É claro. Sim? E, além disso, diz que no verão faz bastante calor e no inverno faz muito frio mesmo, sim? Essas regiões que ficam nessa zona possuem clima continental mediterrâneo ou marítimo, sim? E, por último, sim, nos encontramos com a zona tropical, digamos que é a zona onde nós estamos, me refiro a nós, é a Colômbia, sim? Me refiro a Colômbia e grande parte do Brasil, e acho que toda a América do Centro, olha só, podemos ver aqui, sim? Grande parte do Brasil, sim, lembrando que Brasil é mais ou menos esta partezinha aqui, sim? Grande parte do Brasil. Tem, claro que inclui esta partezinha de baixo, seria a parte sul do Brasil. E olha só que tem quase toda a África, né? E a ilha de Madagascar, e a parte da Austrália, metade da Austrália, e a Índia e a Indonésia. Sim? Enfim. Diz que a zona tropical, sim, suas principais características são as temperaturas elevadas e as chuvas frequentes, fatores que geralmente deixam as regiões mais úmidas devido à grande quantidade de água que se evapora. Um fenômeno bastante marcado na região da qual vem o professor Romário, né? Isso não significa que existe apenas um tipo de clima, então que vamos ver que tem vários tipos de climas aí dentro dessa zona tropical, pois aqui é possível identificar o tropical e o equatorial, entre outros. Sim. E aí, quando a gente, não sei se vocês escutaram já, bosque humano tropical e todo esse tipo de designações para esses lugares. Sim? Esses lugares. Então, gente, olha só. Temos muito material, sim? Temos várias palavras que vamos nos encontrar e eu espero que a gente possa utilizar, sim? Por exemplo, aqui temos úmido ou úmida, sim? Evaporação, sim? Tudo bem? Clima tropical ou equatorial, já podemos fazer mais ou menos uma diferença, sim? Chuva, olha só, chuva, que também vai ser bastante útil. Sim?
por favor. Pablo, como? Chuvas, por favor. Chuva. O que é chuva? Chuva é a temporada que acabou de começar em Medellín, a temporada de chuvas, ou seja, muita água. Óbvio. Sim? Obrigado. Tudo bem. Perfeito. Muito bem. Vamos lá. Alguém mais? Então, voltando aqui a essa divisão, sim? Divisão do planeta, sim, um pouco. Ajuda, então, olha só, leve-me em conta esta informação e aquela que acabamos de ler, sim? Porque vai ser bastante útil para, justamente, entender alguns dos fenômenos, sim? Por exemplo, esse fenômeno que começou em nossa cidade, que é a temporada, sim, ou a época de chuvas. E acho que estava um pouco atrasado, sim, porque setembro é uma época de chuvas, setembro desde o princípio de setembro, e a época de chuvas vai mais ou menos até novembro, né? Claro, levando em conta, gente, sim, devo dizer isso, levando em conta que as mudanças já começaram, ou seja, desde faz muito tempo as mudanças climáticas começaram. Infelizmente, sim, a humanidade parece que ainda não aprendeu com respeito ao cuidado do planeta. Mas disso falaremos a próxima aula. Sim? Vamos lá. Gente, alguma pergunta até aqui? Tudo bem? Claro, tudo? Espero que vocês já estejam pensando nessas questões que estamos falando, climas, temperaturas e tudo mais. Alguma pergunta? Tudo bem? Eu tenho uma pergunta. Sim, Omar, vai. Agora que você me falava sobre a correção da minha leitura, eu lembrei uma coisa. Quando a palavra tem acento circunflexo e depois tem um M ou um N, perde, eu acho que perde a nasalidade, por exemplo. Então, por exemplo, Colômbia. Colômbia tem acento circunflexo. Então, não é Colômbia, é Colômbia. Não, E, na verdade, o acento vai marcar a força da sílaba. sim. Sim? Não é que vai perder... quando você diz, por exemplo, frequência, frequência, sim. frequência, não é que vai perder mesmo a nasalização. Não, fluência. Como, Fluência sim, também. sim. Não é que vai perder mesmo a nasalização, é que vai ter, pode ser um pouquinho mais de força dentro da sílaba, quando você diz frequência, sim? Frequência. A Colômbia, sim? Colômbia. Não é que vai ser assim chato, como se você dizesse em espanhol, Colômbia. Não. Colômbia, sim? Colômbia. Frequência. Sim? Ok, entendi. Obrigado. Tudo bem. Perfeito. Gente, vamos lá. Continuamos, sim? Continuamos. Desta vez, então, pensando que acabamos de ver com respeito à divisão, sim, dessas zonas dentro do planeta, sim, eu vou abrir, então, e aqui vamos aproveitar
essa informação que eu vou compartilhar com vocês e pensar um pouco nessas questões climáticas de nosso país. Sim? Ao que me refiro, gente, é ao artigo que se intitula o que é? Clima da região. Clima da região. Mesmo assim, eu vou compartilhar essa informação. Sim? Clima da região. Então, espera um minutinho, deixa eu ver qual é que é. Um minutinho que não me permite compartilhar. Bem, agora sim. Vamos lá. Sim? Perfeito. Então, aqui, estudantes, sim? Com esta informação, sim? Eu quero que possamos, então, pensar um pouco, sim? Pensar um pouco mais sobre a questão do clima em nosso país. E, bom, se vocês conhecem outras regiões, pensar no clima das outras regiões que vocês conhecem, com respeito a esta informação que analisa como são ou como é o clima de diferentes lugares do Brasil, sim, diferentes lugares do Brasil. Então, olha só, e aqui vamos acrescentar um pouco, eu vou colocar um pouquinho maior, sim, um pouquinho maior, vamos lá. Eu acho que dá para ver, sim. E a pergunta é, qual é o clima da minha região? Sim? Então, claro, digamos que dentro da Colômbia, ou na Colômbia, poderíamos dizer que temos que tipo de clima? Qual é o tipo de clima na Colômbia? Quantos tipos de clima temos na Colômbia? Quem pode me dizer isso? Quantos tipos de clima, Mário? Dois Eu acho que são tropical. Bom, dizem dois por aí, e Romário diz que acha que sou um, tropical. Muito bem. Que mais? Alguém diz mais? Três, diz Ângela. Nossa! Muito bem, 3 climas. Quem dá mais? Já vamos quase para as estações. Quase. Sim? Bem, atenção. Eu estou com o Romário. Romário, bem, perfeito. Um só clima, ou seja, tropical. Eu também. Um só clima, então tropical. Muito bem. Então, lembrando que vimos com respeito a esse planeta dividido em várias zonas, poderíamos pensar, sim? Poderíamos pensar que somente temos um tipo de clima, que seria o tropical. E claro, a gente pode pensar isso porque no trópico você quase tem
dentro desse trópico tem dois subtipos de clima, justamente, né? Marcados. A questão do calor e a questão da chuva, certo? Aí a Ângela diz frio, temperado e não sei o quê. Sim? Mas tem duas marcações muito claras. A época de calor e a época de chuvas. Sim? Mas parece que só tivéssemos um tipo de clima, sim? Claro, o clima tropical, mas justamente por causa da influência do homem é que tudo mudou, sim? Tudo mudou. Mas comparado com o Brasil, vejamos. Comparado com o Brasil, vejamos. Sim? Então, aqui podemos ver o mapa do Brasil dividido, sim, em 4. Sim? Digamos em 4, 5, parece. 5. 5 tipos de climas. Temos o clima equatorial, sim? Clima equatorial, e olha o que diz. E claro, como podemos ver aqui no mapa, olha só que por aqui, neste pedaço, tá? Mais ou menos por este lado está Colômbia, sim? Por este lado, mais ou menos. Está a Venezuela, e aqui está as Guianas, sim? Suriname, enfim. E diz, na Amazônia, uma pequena parte do Maranhão e parte do Mato Grosso, sim, estão bem próximas à linha do Equador, sim, e por isso tem constantemente temperaturas e umidade elevadas, além de muitas chuvas, sim. Então aí quando a gente pensa no tipo bosque húmedo tropical, sim, bosque húmedo tropical, que é acho que é uma maneira de designar grande parte do nosso território, né? Grande parte do nosso território. Temos o outro, sim, que seria clima tropical, zona equatorial, claro, está bem marcado, sim, ou seja, está bem na metade do Equador, sim, que esse seria o clima, como falava Romário, o clima que vai quase que regir o nosso país, né? Então aqui temos que o clima de estados como Ceará e Pernambuco, né? Eu vou utilizar isso por aqui. Ceará e Pernambuco. Ceará seria este estado, sim, e Pernambuco é este estado que está aqui. Ceará e Pernambuco, ou a parte de Piauí, sim, Piauí, que seria este que está aqui, sim. Ah, bom, muito bem, tem razão, Lina, sim. Temos clima de tipo polar pela elevação de as nossas montanhas, sim, mas que infelizmente, a cada vez vai se perdendo esse tipo de lugares. Mas sim, tem razão, sim. Bom, estava Piauí, sim, e Roraima, e está Maranhão, Tocantins, cadê Roraima? Maranhão, Ceará, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, isto é a Bahia. Roraima deve estar em
Cadê Roraima? Esse é Rondônia. Roraima é este. Sim? Roraima. Entre as principais características estão a temperatura média. Atenção, gente. Atenção. Esta palavra é muito importante. Sim? Média. Não meia. Média. Sim? Média. Muito utilizada também em estatística, né? Os verões chuvosos e os invernos secos. É muito particular. Verões chuvosos e invernos secos. Bem. Temos este outro lugar. Sim. Clima tropical do Brasil Central. E aí está, então, Goiás, que seria esta parte daqui da metade do Brasil. Aqui está a capital, Brasília. Sim. São Paulo, que seria esta partezinha daqui. Sim. Mato Grosso do Sul, que seria este estado. Sim. Diz que são exemplos de estados que possuem esse clima, sim? Clima tropical, caracterizado por uma temperatura média de 20 graus centígrados e tempo mais seco, com bastante chuva no verão. Bastante chuva no verão. Depois temos este clima do Nordeste oriental, sim? E encontramos que Sergipe é este estado pequenininho que está aqui, este estado, sim? Uma parte pequena da Bahia, que seria este estado, a Bahia, que, lembre que a Bahia foi a primeira capital do Brasil, e Alagoas. Desculpe que está passando. Está tentando passar uma ambulância, parece. Não dá permissão. Não tem muito barulho. Bom, enfim. Então, eu estava falando que Alagoas seria este outro estado que está aqui embaixo de Pernambuco. Alagoas, Sergipe. É o clima que ocorre menos no Brasil, pois está numa área bem restrita. O tempo é predominantemente seco e os verões chuvosos. Estudantes, atenção, olha só. Aqui nos encontramos com o plural de verão. Verão. O plural de verão é verões. Verão, verões. E, por último, estudantes, olha só, encontramos a parte sul do Brasil, sim, que mostra um clima temperado, onde estão mais marcadas, sim, as estações, sim, justamente porque estão um pouquinho mais longe do Equador. Sim. E aqui encontramos estados como Rio Grande do Sul, este último, Santa Catarina, aquele que está aí em cima, e, por último, o Paraná. Sim? Lembrando que estes 3 estados são os estados que conformam a região sul do Brasil. Sim? Região sul do Brasil. Sim? Então, olha só, os invernos são rigorosos, inclusive com ocorrência de neve em algumas cidades, enquanto o verão tem um calor intenso. As 4 estações do ano costumam ser bem definidas. Sim? Bem definidas. E lembremos que
para esta parte sul do hemisfério, sim? Enquanto na metade do ano estão em inverno, sim, esta parte. Inclusive, esta parte, quase todo o Brasil, nessa parte baixa, tem um inverno, tipo, que nem aquele daqui, ou seja, esta parte daqui, sim, esta parte do Brasil, essa parte de clima tropical, o inverno não é tão marcado, sim, quanto aquele que você pode encontrar aqui, é claro. E este inverno que acontece nesta parte do Brasil é o inverno que nós conhecemos, sim? Como alguns dias cinzas, que tem nuvens, que faz um pouquinho de frio, de repente, às vezes tem umas chuvas, sim? Então, enquanto esta parte está na metade do ano, em inverno, a parte de cima está no verão, enfim. Sim? Bom. Então, aqui, gente, temos mais informação e desta vez, olha só, que parece que no Brasil tem mais manifestações climáticas do que na mesma Colômbia, sim? Infelizmente. Ou quem sabe, certo? Claro, levando em conta, gente, que a Colômbia, como vimos, certo? Está muito regida, marcada pela linha de Equador, sim, mesmo não esteja justo na metade, senão que esteja grande parte do território está um pouquinho acima da linha do Equador, sim, mas, como dizia o Romário, quase que não digo, Romário, estamos marcados por uma zona tropical, sim? Uma zona tropical. Bem, como eu falei para vocês, gente, eu deixei estes 3 primeiros arquivos na nossa pasta, sim? E aqui temos, sim, temos o clima polar devido aos nevados dos páramos, sim. E a Angélica falou que temos frio, temperado e tropical, chuva, sim. Claro, muito bem. Digamos que o nosso país está muito bem ubicado, ainda bem, para muitas coisas positivas, né? Muitas coisas positivas, a maioria. Então, estava dizendo que eu espero que vocês descarreguem esses 3 arquivos que trabalhamos hoje, porque esta é a introdução que vamos utilizar para falar depois de questões mais específicas que têm a ver com o clima, sim? Antes de terminar a nossa aula, eu quero, sim, colocar uma pequena atividade que tem a ver com isto, sim, com o tempo e o clima, que cada um vai se encarregar de fazer para a próxima aula, sim, para a próxima aula. Deixa eu procurar a atividade por aqui. E, atenção, no chat, sim, no chat ou na barra de bate-papo, eu vou colocar uma pergunta, sim, uma pergunta, e você vai se encarregar de fazer a pesquisa para poder responder a essa pergunta. De repente, eu tenho, hoje, quantas pessoas chegaram? Hoje chegaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Então, digamos que eu tenho 1, 2, 3, 4 perguntas. Então, de repente, vamos ter 2 pessoas que vão responder a mesma pergunta e uma pessoa sozinha que vai responder a essa pergunta, sim? Então, deixa eu compartilhar no chat com cada pessoa
qual vai ser a pergunta que você vai responder para a próxima aula. Um minutinho só, enquanto eu vou colocando no chat de cada pessoa a pergunta. Gente, espera um minutinho só. Como é que... Eu pensei que eu podia colocar para cada pessoa uma pergunta, mas parece que não dá. Você sabe como... Alguém sabe como fazer isso? Ou seja, tipo, se eu coloco para Alejandro uma pergunta, para a Angélica quero colocar outra, vocês sabem como fazer isso, gente? Porque teria que colocar então no chat uma pergunta específica. Você... nombrar la persona. O sea, paras en el nombre de la persona y ahí te aparecen las 4 opciones. Y ahí está donde uno le manda el mensaje. Aparece, por exemplo, Pablo de silenciar, anclar, quitar de la reunião e convertir-se em assistente. Você me diz aí dos contactos? Estranho. ¿Cómo, profe? Repítame, porfa. Sim. Você diz que aparecem 4 opções, mas... Espera, como é que é isso? Ah, já vi. Entendi. Tudo bem, Sí. Pablo. Sim. Bom, começamos. Então, eu já enviei a primeira pergunta, sim? E... Espera. Que coisa, gente. Bom, um minutinho só, eu vou fazê-lo aos poucos.
Sim, eu já enviei 2 perguntas. Sim, Alejandro e Lina tem uma, Pablo e Daniela tem uma outra, sim. E já vou dar para a Leide, para Romário, sim, e para a Ângela. Sim, um minutinho só. Bem, parece que o Romário saiu. Um minutinho, então. Bom, perfeito. Então, quem falta por pergunta, Alejo já tem, Ângela já tem, Daniela já tem, Pablo já tem, Leide já tem, certo, Leide? Sim. E, por último, Lina também já tem, sim? Então, atenção, sim? Infelizmente, parece que o Romário saiu, então vou deixar, de repente, a outra pergunta para a próxima aula que ele possa fazer ou responder, e os outros colegas que chegarem. Então, estudantes, cada um de vocês recebeu uma pergunta. Bom, alguns, ou seja, vocês receberão uma pergunta repetida. Ou seja, é como se quiséssemos trabalhar em duplas. É isso que eu quero dizer. Sim? É como se fôssemos trabalhar em duplas. Sim? Infelizmente, já o tempo não dá, são 5h45. Então, cada um vai pensar em o que essa pergunta quer que seja respondido, e você deve pesquisar e deve, para a próxima aula, responder essa pergunta e vamos compartilhar com o resto do grupo. Sim, como exercício complementar a esta primeira parte sobre o clima e sobre o tempo. Sim? Já a próxima aula vamos, como eu falei, nos encarregar de coisas mais específicas com respeito ao clima. Coisas que estão dentro da pasta. E vocês, imagino, vão participar bem mais. Está claro? Tudo claro. Tudo bem, Daniela. Para o resto, ficou claro, gente? Tudo claro, professor. Fica. Bom, lembrem, por favor, sim, de descarregar esses 3 arquivos que vimos hoje, sim, para que façamos uma leitura de novo e possam ir pegando o vocabulário que, de repente, vai ser útil para a próxima aula. Tudo bem? Tudo bem. Tudo Bem, bem. obrigado. Bom, gente, obrigado a vocês pela assistência, pela paciência e, sobretudo, pela disposição. Falamos quinta-feira. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Bom dia, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, professor. tchau. Boa... Tchau.